Fala aí, pessoas amadas, tricolores, flamenguistas, palmeirenses, e aí, como estão vocês? O que tá acontecendo com o Fluminense, hein, pessoal? O que tá acontecendo com o Fluminense? Cara, é uma coisa inacreditável, é difícil até de explicar. O Fluminense vai lá, ganha do vice-campeão da Champions League da Internacional. E aí, perde de 4-2 pro Bragantino. Cara, não tem explicação pra isso, cara. É difícil, viu? É por isso que se fala que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. Onde já se viu um semifinalista perdendo para o Bragantino. O time que tá levando peia de todo mundo. É isso mesmo. O Bragantino tá apanhando de todo mundo, cara. E aí vai lá e pega o Fluminense e mete o sacode. É assim. Será que todo o poderio do Fluminense de marcação de gols e de ataque era apenas do John Arias? Não faz muito sentido. O Fluminense está praticamente com o mesmo time, apesar que o John Arias faz assim uma diferença gigantesca nesse time, né? Com certeza. O cara era o pilar do time ali, meio ataque, o cara era muito bom. Era não, é muito bom. Mas o que tá acontecendo, cara? O Renato Gaúcho é um bom técnico. Claro, o Fluminense pra mim é um time assim, bem limitado, né? Mas a campanha que o Fluminense fez no Super Mundial, eu imaginaria que o Fluminense ia ali disputar o título pau a pau ali com Flamengo e Palmeiras. E não é o que tá acontecendo. Vou tomar uma água aqui, pessoal, pra lubrificar a garganta pra poder falar. Pois é. Isso é só pra gente ver o quanto o Campeonato Brasileiro é difícil, cara. Cara, pra mim é assim, todas as pessoas falam que o Campeonato Brasileiro é uma das competições, é o campeonato mais difícil do mundo. Mas é verdade, isso é verdade. Tenho que concordar. Porque o tanto que a gente vê ali os times que estão na zona de rebaixamento, pegando os times que estão na ponta da tabela e metendo sacode, sem dó e sem piedade. É o que a gente vê sempre nesse Campeonato Brasileiro. Não tem muito favorito. Muito se fala ultimamente, Flamengo e Palmeiras é o favorito, mas cara, veja bem, o Santos bateu no Flamengo, bateu no Cruzeiro, que é o líder e vice-líder, e apanhou de 6-0 pro Vasco. Olha que coisa doida. Cara, é muito doido. Futebol, é por isso que o futebol é muito apaixonante, né? Porque, cara, é uma coisa muito massa demais. A gente acompanha aí. E olha só, vamos analisar bem essa vitória do Vasco. O Flamengo perdeu por Santos. O Santos venceu o Cruzeiro. E o Vasco venceu o Santos por 6-0. Logo, o Juventude venceu o Vasco. É futebol, mano. É futebol. Não dá pra gente... Sinceramente, o futebol é incomparável. É incomparável a qualquer outro esporte do mundo, cara. É muito doido. O futebol é uma coisa muito doida. Por isso que realmente por isso que é apaixonante demais. Imagine que um jogo aí, por exemplo, do Flamengo naquela final contra o River Plate. O time virou em 2 minutos. Futebol é bom demais, gente. Futebol é bom demais. Mas enfim, pessoal, não fugindo do assunto que é falar do Fluminense aqui, cara, o Fluminense decepcionou, né? Eu imaginava que o Fluminense ia pegar o Bragantino, assim como fez com a Internacional no Super Mundial, mas não ganhou. Infelizmente, o Fluminense voltou a ser o que era antes do Super Mundial. Um time comum no futebol brasileiro. Claro, com todo respeito à história do Fluminense, todos os títulos conquistados, mas nesse atual momento, quem estava mandando antes do Super Mundial, quem estava mandando no futebol brasileiro era Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Mas nesse Super Mundial foi o Fluminense que foi mais longe. Então, a pergunta é o seguinte: cadê o Fluminense do Super Mundial? Ele ainda não começou a jogar bola no futebol brasileiro. A não ser que o futebol brasileiro esteja com um nível muito acima do que os times que estavam jogando no Super Mundial.
exceto o Chelsea e o PSG que foram para a final, né? Porque o Chelsea ali no início da competição estava horrível. O Flamengo pegou e meteu a pia. Mas foi subindo de produção. Mas é claro, o Bragantino joga muito bem. O Bragantino jogava muito bem. E antes do Super Mundial, o Bragantino estava lutando ali pela liderança, pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E depois do Mundial, o Bragantino caiu demais de produção. Claro que o Bragantino tinha muitos, acho que quase todos os jogadores do Bragantino estavam machucados. Mas ainda assim, é um grande time. E o Fluminense perdeu, cara. O Fluminense perdeu. Perdeu feio, viu? Não foi um joguinho ruim, não. Não foi uma derrotazinha qualquer, não. Foi uma goleada. Pois é, pessoal. Falando do Fluminense aqui, amanhã, aliás, segunda-feira tem um jogo do Flamengo contra o Vitória. E eu espero que a gente consiga manter essa liderança. Espero que o Flamengo goleie o Vitória, pra gente conseguir manter essa liderança aí e cantar um olé. Então é isso, ficando por aqui. Se inscrevam aí no canal, deixa aquele like. Até o próximo, valeu.